Até 2050, segundo especialistas, a energia solar já será a maior fonte de eletricidade dentro da matriz energética brasileira. Ação social realizada no Jardim Pedra Mar reuniu pessoas que colocaram a mão na massa para ajudar o próximo. Instituto Federal de São Paulo abre concurso para professores. Entre os nossos convidados receberemos o jornalista Márcio Martinelli. E também Tiago Vinícius, do Cultura no Morro. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Bom dia, hoje é dia 13 de novembro, mais uma terça-feira aqui no canal 61.4, TV Câmara Jacareí, sinal aberto e digital aí para toda a nossa cidade. E o nosso jornal começa já com o giro de notícias. Vamos lá, começamos com o primeiro destaque, Diário de Jacareí. Prefeitura diz que está próxima da marca de 18 mil consultas oftalmológicas neste ano de 2018. A Secretaria de Saúde registrou, então, de janeiro a outubro, 17.994 consultas oftalmológicas, 2.400 mapeamentos de retina e 1.795 procedimentos de catarata. Com esses números, diminui a espera por consulta a apenas 2 meses. Tempo esse considerado abaixo do encontrado no ano passado, quando a espera superava 6 meses. Então tá aí, uma boa notícia na área da saúde aqui na cidade de Jacareí. Próximo destaque, jornal O Vale. Atual líder do prefeito Isaías, o vereador Abner promete isenção na presidência. O vereador Abner foi eleito presidente para o próximo biênio em sessão extraordinária realizada no dia 1º de novembro. O vereador afirmou não ter conversado muitas vezes com o atual prefeito sobre a decisão de se candidatar ao cargo. O Abner está dizendo aí, Leilane, também que ele deve manter algumas medidas adotadas pela presidente Lucimar Ponciano, entre elas não solicitar o limite máximo de orçamento, que é equivalente a 6% da receita do município. Também algumas ações ele deve rever, como por exemplo a locação de veículos, ao invés de comprar carros para frota oficial. E a prefeitura informou que o próximo líder do governo na Câmara será decidido apenas em janeiro. Vamos aí à próxima manchete. Agência Senado, o Senado pode votar exploração do pré-sal por petroleiras privadas. O plenário pode votar hoje, dia 13, o projeto de lei que permite à Petrobras transferir às empresas privadas até 70% dos direitos de exploração do petróleo do pré-sal da Bacia de Santos. Então, acompanhar hoje as votações lá no Senado, essa é um tema que está na pauta de hoje. Mais uma notícia, EBC, Agência Brasil, Agência Pública de Notícias, inadimplência atinge 62 milhões de brasileiros e afeta 3% do crédito. Mais da metade dos devedores tem dívidas com instituições financeiras. A inadimplência, então, ela diz respeito, para se enquadrar dentro do quadro de inadimplência, precisa ter dívidas em atrasos há mais de 90 dias. A dívida a bancos, operadoras de cartão de crédito, financeiras, engloba aí 52% dos brasileiros com nome sujo no serviço de proteção ao crédito. 62,6 milhões, então, como a gente falou ali na manchete, de pessoas estão negativadas, o que é equivalente à população da Itália, um pouco menos de 1/3 da população adulta com mais de 20 anos aqui no Brasil está endividada. Tá aí, grande endividamento, então, da população. Vai chegando agora essa época de Natal, aí Black Friday também. Pois é, hora de tomar cuidado, de não comprar o que é desnecessário. Tudo bem. Bom, inadimplência é diferente de endividamento, mas tá aí, de certa forma, ainda os números são bem altos. Bom, amanhã nós temos sessão ordinária aqui na Câmara, temos 2 projetos. Para conversar com a gente sobre eles, está aqui o jornalista Márcio Martinelli. Márcio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elton, bom dia, Leilane, bom dia a todos que assistem o Bom Dia Jacareí. É isso aí, estamos então, amanhã, o falado, já falamos muitas vezes aqui, o empréstimo do CAF. Finalmente ele chegou, né? Chegou aqui, foi protocolado, fizemos matéria, agora amanhã ele vai ser votado, então. Perfeitamente, Elton. Lembrando que é atribuição da Câmara, aliás, é talvez uma das principais atribuições de uma Câmara Municipal autorizar essa questão do crédito por parte do Executivo. Então essa é uma premissa em que vai ser muito bem discutida, já foi
discutida outras vezes, teve audiências públicas, né, pela Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças, e agora finalmente, chegamos no finalmente, pelo menos no quesito protocolar, de se aceitar ou não este empréstimo, né? De uma maneira bastante geral, é um empréstimo de 240 milhões de reais, 60 milhões de dólares, que a Prefeitura está fazendo com o CAF. É bom a gente se lembrar que o CAF ele não é um banco privado, é a Corporação Andina de Fomento, na verdade ele é um conjunto de instituições financeiras e países. Ele engloba praticamente todos os países da América Latina, mais 2 países europeus, Portugal e Espanha, e mais 14 bancos privados. Então ele não tem os mesmos objetivos que um banco privado que a gente está acostumado a ter. E ele existe justamente para essa questão que a Prefeitura pediu, que é fazer o desenvolvimento da América Latina. E nos últimos, desde 2016 aproximadamente, esse banco vem investindo fortemente no Brasil. Em 2016, por exemplo, foram mais de 13 bilhões de dólares, ou seja, ele vem no sentido não de obter lucro, mas sim de fazer o desenvolvimento econômico da América Latina. Então o prefeito buscou justamente esse banco, e isso é uma questão bastante curiosa, porque você está vendo a ordem do dia, que é o projeto de lei que trata a respeito dessa abertura de crédito de autoria do prefeito Isaías. E o mais interessante é que um banco do Brasil, que é o BNDES, se você buscar esse mesmo crédito no banco brasileiro, ele tem um juros anual de 10%, enquanto se você busca esse banco que não é brasileiro, um banco latino-americano, ele tem um juros anual de 5%. Então, partindo dessa vantagem, o Isaías tenta esse empréstimo de 240 milhões, e é sempre válido a gente lembrar que não é um empréstimo para pagar nada, não é um empréstimo para pagar dívida, é um empréstimo de investimento na cidade. É lógico que você vai ter que pagar esse empréstimo, mas não estou dizendo que é um dinheiro que você está pegando para pagar alguma coisa que você está devendo. É um dinheiro que você está pegando para investir na cidade, principalmente na questão urbana, na questão de mobilidade, na questão sustentável. O CAF bate bastante nessa tecla. O dinheiro, todo investimento é sempre voltado para questões sustentáveis. Tanto é que a Prefeitura teve que provar ao longo desse tempo exatamente como iria fazer cada parte desse monte de obras, principalmente na malha viária da cidade, que eles pretendem fazer. Então o projeto chega aí, Elton, 240 milhões, os vereadores vão avaliar. Prioritariamente tem que ser discutido nessa quarta-feira, não dá para você adiar, então amanhã nós teremos essa decisão. E vamos ver aí o que acontece. Acho que não sei se é válido a gente falar a respeito das obras que a Prefeitura pretende, né, fazer com isso. Sim, sempre é bom a gente reforçar, né? A gente já veio falando durante esse tempo, mas é mais de 20 quilômetros de malha viária. Talvez o mais importante dessa malha viária que o prefeito destacou, juntamente com a sua Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Governo, foi a duplicação da Castelo Branco e a implantação da Nilo Máximo, juntamente com a Geraldo Scavone. Tem outras aqui, você pode conferir no site do Legislativo, inclusive a respeito de quais obras estão sendo pleiteadas nesse sentido. A expansão da malha cicloviária para quem anda de bicicleta é muito boa, porque o projeto visa englobar toda a cidade alocada no Parque da Cidade, ou seja, em qualquer ponto do Parque da Cidade você vai conseguir ir para todas as regiões da cidade, mas interligação das regiões do Parque da Cidade, passando pelo Educamais, enfim, os 4 pontos da cidade, pelo menos é o que o projeto diz, tenta interligar com o Parque da Cidade. Hoje você não consegue fazer esse destino, existem pontos cegos, né? Você para com a bicicleta em certos locais e continua juntamente com carros para depois encontrar outra malha cicloviária. E o projeto pretende corrigir um pouco essa questão e a formação de parques, né, que principalmente a gente falou semana passada do Morro do Cristo, aquela questão toda do projeto de lei que foi vetado, né, então ele pretende fazer a recuperação ambiental do Parque do Morro do Cristo e justamente com a criação do Horto Florestal Seu Moura. Né, e uma coisa que eu esqueci um pouco de falar são esses 240 milhões, né, 60 milhões de dólares, uma taxa cambial de 3,30 ao dólar pré-fixada, ou seja, independentemente do dólar subir ou baixar, é 3,30, então isso não muda. E são 15 milhões a mais, mas da Prefeitura. O projeto são 60 milhões de dólares, que daria 240 milhões de reais. Só que a Prefeitura pretende investir 15 milhões a mais do próprio investimento dela mesmo, para tentar corrigir algumas questões também. Então, ao total, seriam 75 milhões de dólares nesse sentido. Para investimento, né? Para investimento, exatamente. Lembrando que é dinheiro para investimento na cidade, é sempre bom a gente salientar, não é para pagar dívida de prefeitura, dívida de servidor, não é nada disso. É investimento
urbano, infraestrutura, né, macrodrenagem principalmente. O secretário de Governo Celso Florencio destacou muito isso, a questão do centro da cidade em dias de chuva, que a gente vê que não tem um sistema de drenagem eficiente a cidade, principalmente por causa da idade da cidade, e também destacou que vem existindo uma tendência negativa em relação aos centros turísticos, né, por estar sendo defasado, a cidade ser um pouco, principalmente no centro, acolchoada, e também no sentido de que você não consegue ir para outros pontos da cidade que você não precise passar pelo centro. Existe esse grande problema que eles pretendem resolver com esse investimento desse dinheiro. Então, vamos aguardar aí. Depois, se caso o projeto for aprovado, é muito importante que a população fique sempre atenta a todas as obras que começarão a ser feitas. É claro que é bom a gente salientar que esse dinheiro não chega inteiramente, não chega o bruto, não cai esse dinheiro no caixa da prefeitura. Isso é feito aos poucos. Então você inicia um projeto, parte para a segunda etapa, chega a próxima parte do dinheiro. Então existe uma burocracia. E vai receber. Exatamente, justamente por aquilo que eu disse no começo, né, o banco ele não é feito esse banco não é feito justamente para visar somente o lucro, ele é feito para fazer um investimento na América Latina. Então ele também precisa de uma burocracia bastante rígida em relação à fiscalização desse dinheiro. Então a população tem que ficar atento para verificar se realmente todos esses pontos que você pode conferir no site do Legislativo, cada obra que deverá ser feita, né, e ficar atento se isso realmente poderá ser feito na cidade. Tá certo, a gente tem mais um projeto, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Márcio. Durante os 70 anos da Câmara de Jacareí, o número de vereadores eleitos mudou algumas vezes. Hoje a gente tem 13 parlamentares e é sobre isso o novo episódio da série sobre as 7 décadas do Legislativo. Acompanhe. As 9 primeiras legislaturas tiveram 15 vereadores cada uma. Entre as eleições de 1947 e 1982, 15 cadeiras eram o número dos parlamentares da Câmara de Jacareí. Esse total foi decidido por resoluções legislativas e tinham a ver com a população do município. Nas disputas de 88 e 92, esse número subiu para 19 vereadores. E a partir de 96 até este momento, o total de cadeiras na Câmara de Jacareí foi reduzido para 13. Aí um pouco mais da história da Câmara, que completa 70 anos agora em 2018. Teremos uma sessão solene no dia 30 de novembro. Vamos falar mais sobre isso aí nesse mês de novembro. Sessão aberta a toda a população de Jacareí. Bom, agora é hora de ver como é que fica o tempo nos próximos dias com a previsão do CPTEC e INPE. Hoje, terça-feira, é um dia de tempo seco e calor em Jacareí. Haverá algumas nuvens ainda, mas aos poucos a nebulosidade dá lugar a um tempo mais firme e estável. A umidade relativa do ar cai para 43%. Sem possibilidades de chuva, esta é a previsão para hoje da CPTEC e INPE. As temperaturas variam entre 19 graus de mínima e podem chegar aos 31 graus de máxima. Amanhã, quarta-feira, teremos também mais um dia de sol e calor intenso. As nuvens se dissipam de vez, a umidade do ar fica em 46% e também não temos previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 19 graus de mínima e 31 graus de máxima. Bom, vamos então para o segundo projeto, é uma votação secreta, né, Márcio, que define aí um título de cidadania jacareense. Exatamente, mais um título de cidadania a ser votado, de autoria da presidente Lucimar Ponciano, juntamente com o vereador Juarez Araújo e o vereador Arildo Batista, e essa concessão a gente só vai poder falar a respeito do nome se ela for aprovada, né, nesse procedimento existe justamente para não causar nenhum constrangimento à pessoa caso ele seja rejeitado. Então, para o nome não ficar muito visado, se for aprovado, a gente vai falar um pouco mais a respeito dessa pessoa, inclusive da vida dela, se ela for merecedora do caso, é claro. E vamos ter uma sessão solene também homenageando essa pessoa aí, possivelmente.
Amanhã, então, a partir das 9 horas da manhã, 37ª sessão ordinária. E logo depois da votação, as pessoas já ficam sabendo quem vai receber, se for aprovado, no caso, o título de cidadania. Ficam sabendo de várias formas, não só pela TV, também pelo site do Legislativo, pelo YouTube, a gente vai poder acompanhar. E é importante as pessoas acompanharem amanhã que este projeto, no qual nós estávamos falando a respeito do empréstimo, talvez seja um projeto de grande impacto para os próximos 4, 5, 6 anos aqui na cidade. Se realizado, né, como a prefeitura pretende, pode aí ter um novo redesenho da cidade, né, com novas vias, interligando a terceira ponte, quer dizer, vai mudar a cara, vamos dizer assim, do ponto de vista urbano, né, de infraestrutura e logística da cidade de Jacareí. O prefeito Isaías, inclusive, afirma, né, que a grande intenção com esse projeto é transformar o aspecto físico da cidade. E ele diz até que a ideia é evoluir mais de uma década em 3 anos, que é o tempo estimado para que consiga concluir todas as obras. Então é uma mudança grande e vai ser visível, né, aos olhos do jacareiense. Tem esse lado e tem o lado também apontado na audiência pública, né, Márcia, de que também tem que pagar esse empréstimo um dia e como que vamos fazer isso sem comprometer a saúde financeira do município. Então tem muitas coisas em jogo. Vamos acompanhar amanhã, com certeza os vereadores devem falar sobre esses temas todos que a gente está levantando aqui. Perfeito. Bom, vamos falar agora sobre novas fontes de energia. Até o ano de 2050, segundo prevêem especialistas, a energia solar será a maior fonte de eletricidade dentro da matriz energética brasileira. Além de essa energia, é ecologicamente correta e aqui na Câmara várias propostas beneficiam o setor. O professor da Universidade de Brasília, Flávio Cote, instalou placas fotovoltaicas na casa dele faz 1 ano e meio. Ele chegava a pagar R$ 600 de conta de luz, mas hoje paga por volta de 130. Em no máximo 6 anos, o valor do sistema, que custou R$ 30 mil, já terá sido recuperado e os equipamentos poderão produzir energia por pelo menos mais 20 anos. A aparelhagem é constituída basicamente por 4 partes, né? Tem as telhas fotovoltaicas lá em cima, depois lá dentro escondido uma caixinha pequena, que é o conversor de energia solar em energia elétrica. Depois tem uma aparelhagem um pouco maior que é uma espécie de transformador e contador que repassa essa energia para dentro da rede elétrica da casa. Eu não preciso de baterias para armazenar isso, porque quando eu estou produzindo mais do que eu consumo, né, vai para a rede elétrica e a SEB conta. Então a 4ª parte é um novo relógio de entrada em que, em vez de contar só a entrada, conta entrada e saída. Segundo a Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica, atualmente a energia solar representa menos de 1% da matriz energética brasileira, mas em 2030 já representará 10%. E em 2050, a energia solar será a principal fonte de energia do país, representando 40% da matriz energética. As placas fotovoltaicas estão evoluindo rapidamente, mas o preço está caindo. O custo de instalação, porém, ainda é alto. Aqui na Câmara, várias propostas que estão em análise têm o objetivo de estimular o uso de energia solar. Uma delas é o projeto que isenta escolas públicas e privadas do Imposto sobre Produto Industrializado, o IPI, na compra de placas fotovoltaicas. Com o uso dessa tecnologia limpa nas escolas, haveria diminuição do gasto com a conta de energia elétrica. A proposta é da deputada Mariana Carvalho. Essa forma dessa redução desses impostos ajuda com que o consumidor tenha a oportunidade de comprar essas placas e assim dar a oportunidade da gente poder ter uma energia mais barata e principalmente para locais públicos como as nossas escolas também. Estaria diminuindo esses altos custos pagos também pelo poder público nas energias. Bom, eu falei ali, né, no início da matéria que são propostas votadas na Câmara, mas não é na Câmara aqui de Jacareí, é na Câmara Federal, lá em Brasília. Então essas propostas estão sendo analisadas para que a energia solar, que tem um custo mais acessível, que é mais barata, seja então incluída no dia a dia de nós brasileiros. O Brasil tem essa imensa, vamos dizer, tem muito sol, eu não sei como é que chama, potência solar, né? Eu acho que é o nome correto. Sem dúvida é uma matriz energética que vem crescendo. Sim. E é um investimento, né, que vai
tornar mais acessível essa questão, mais barata e mais sustentável o nosso país a longo prazo. Márcio, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Jacareí. Obrigado, Leilane, obrigado, Elton, obrigado a todos que assistem ao Bom Dia. Então, lembrando que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha a 37ª sessão ordinária. Nós vamos para o intervalo rápido e, na volta, quem estará com a gente é o Thiago Vinícius, do projeto Cultura no Morro, organizado, que é uma organização que acontece lá no Jardim Pedra Mar. O Bom Dia volta já. Você sabia que um pneu velho esquecido no quintal pode servir como criatório para o Aedes aegypti, o mosquito que transmite doenças como a dengue, a chikungunya e a zika? Em 45 dias, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas. Se for guardar pneus velhos em casa, deixe-os em locais cobertos e protegidos da chuva. O que é sarampo? Como é a transmissão e quais são os sintomas? O sarampo é uma doença grave e muito contagiosa. Ela é transmitida por meio de secreções expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Os sintomas do sarampo são febre alta, erupção e vermelhidão na pele, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas que aparecem na mucosa bucal. Não existe tratamento específico para o sarampo. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos devem tomar a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. A vacinação é gratuita. Vá até uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. O que é poliomielite? Como é a transmissão? E quais as formas de se proteger? A poliomielite é uma doença grave, transmitida por meio de gotículas expelidas durante a fala, tosse e espirro, ou ainda pelo contato com as fezes da pessoa contaminada. A poliomielite pode causar paralisia permanente em determinados músculos, e os membros inferiores são os mais afetados. Não existe um tratamento específico para a poliomielite. Apenas a vacinação é capaz de proteger contra essa doença. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Procure uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer circunstância de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Qual a importância da vacinação infantil? Crianças estão mais suscetíveis às doenças porque suas defesas imunológicas ainda são fracas. Por isso, quanto mais cedo for iniciada a vacinação na infância, mais cedo as crianças estarão protegidas. As vacinas são muito seguras, mas em raras ocasiões podem causar efeitos adversos, como febre, vermelhidão e dor local. Mas não se preocupe, os benefícios da imunização são muito maiores do que os riscos dessas reações.
infecções. É graças à vacinação que conseguimos erradicar doenças graves, como a varíola e a poliomielite no Brasil. A vacinação é gratuita. Leve as crianças de 1 a menores de 5 anos a uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. A família ajuda quando a gente está numa situação difícil. Ela dá carinho, amor. Os vídeos das sessões solenes da Câmara Municipal de Jacareí ficam disponíveis em nosso site e no canal no YouTube. Confira as solenidades do Legislativo de nossa cidade acessando jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí. Faça um plano de estudos. O que é um plano de estudos? Um plano para cada matéria, dividindo um horário e, além de dividir esse horário para estudo dessas disciplinas, dessas matérias, você também deve se preocupar em fazer um momento de lazer, descanso, faça uma caminhada, vá ao cinema, descanse, por exemplo, um domingo à tarde. Consulte os horários e itinerários do transporte coletivo municipal. Disque 0800 701 0502. Você também pode registrar sua opinião sobre a qualidade do transporte público, registrar um elogio e apresentar ideias de melhoria para a prestação deste serviço em Jacareí. Para mais informações, consulte o site www.jtu.com.br. Artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí e participe do Legislativo Jacareiense. O Poder Legislativo de Jacareí também no Instagram.
Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Nesse segundo bloco, vamos conversar com o Thiago Vinícius, lá do Cultura no Morro. Ele vai falar com a gente sobre o Sustentarte, projeto do Cultura no Morro, realizado lá no bairro Jardim Pedra Mar, além de outras iniciativas. Colei aqui para falar, Thiago, porque são tantas iniciativas que vocês fazem lá. Queria que primeiro você falasse com a gente, né? Bom dia, obrigado por você ter vindo aqui. Sobre o Cultura no Morro. O que é o Cultura no Morro? Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. O Cultura no Morro é um espaço cultural independente que nós temos lá na comunidade do Pedra Mar. Ele está nesse espaço físico desde 2013 já. Ele nasceu com a intenção de descentralização cultural em Jacareí. A gente via muitas coisas acontecendo no centro, daí a gente começou a pensar mais no bairro. Eu já moro lá há um tempo já. O bairro tem 25 anos também, não é um bairro relativamente novo, né? Mas já tem um histórico cultural que já vem antes do Cultura no Morro, já com o Mestre Negro lá do Moçambique, com o Gonzaga, que teve um circo no passado lá, Mambaby, algumas atividades desse tipo. Então, o Cultura no Morro veio potencializando e fazendo pontes também. Essa ideia da descentralização é muito interessante, né? Poucos bairros têm essa iniciativa aqui em Jacareí. E vocês lá no Pedra Mar, vocês têm a comunidade local que ajuda, mas vocês envolvem pessoas de outras regiões da cidade para que eles interajam de forma cultural lá no bairro? Sim, essa ponte mesmo. Daí conseguimos fazer esses caminhos, né? Intermediadores de ações culturais, ações educativas, sustentáveis. Por exemplo, o Sustentarte, que você falou, né, que é uma iniciativa do Betinho Zulu, da Batalha dos Trilhos, né, que ele tem um projeto que é o Laboratório de Ideias, e ele já existia, mas estava embrionário o Sustentarte. E ele entrou em contato com a gente para incluir dentro do Agromera Arte, que é um festival multicultural que a gente desenvolve anualmente, né. E esse festival é durante 3 dias, assim, de atividades, onde ele é um festival colaborativo também, que coletivos, artistas sociais, pessoas que querem fazer alguma coisa pelo outro vão lá, ou entram em contato com a gente, se doa, faz vai cozinhar, outro vai dar uma oficina de pintura, de desenho, um apresenta teatro. E daí o Betinho veio com essa proposta, a gente achou que somou muito com a ideia, porque o que é o Sustentarte, falando brevemente, né? O Betinho, ele conseguiu fazer um vínculo com os leves, né? Que são onde os leves, os catatré... entrega voluntária da prefeitura. Isso, ele conseguiu essa parceria e chegando lá ele foi mapeando esses materiais que poderiam ser reutilizados para transformar em algum utensílio dentro da casa. E daí quando ele falou pra mim, a gente pensou uma casa, que foi a casa do Doni e da Nora, lá do Pedra Mar, já são parceiros da gente, participante do Moçambique também. E, foi uma reforma, assim, que foi muito legal, que não tem a ver exatamente com o estrutural, mas sim com o interior das pessoas. O próprio Doni deu depoimento pra gente depois, falando que a transformação foi interna e não externa. E foi muito legal, que foi um mutirão mesmo, todo mundo junto. Vamos ver como é que foi isso aí, então, Sim, né? A gente tem uma matéria aí sobre isso. Pedir para nossa produção, então, para nossa técnica, colocar pra gente a matéria que mostra um pouquinho como foi essa experiência lá no Jardim Pedra Mar. Reciclagem, arte, responsabilidade social. Junta tudo o que temos. Agromera Arte, um projeto social organizado pelo Espaço Cultura no Morro, lá do bairro Jardim Pedra Mar, que reuniu a comunidade em um único objetivo: ajudar. O projeto social do Cultura no Morro se organizou com arquitetos e artistas da região, trouxe voluntários e chamou a comunidade. Assim, eles desenvolveram um laboratório de ideias e, restaurando objetos que conseguiram nos leves, os locais de entrega voluntária, com autorização da Secretaria do Meio Ambiente, restauraram a casa da Nora e do seu filho, Doni. Antes de tudo, o pessoal do Agromera Arte fez uma triagem, então concordaram que começariam pela casinha de número 101. Só que daí depois falaram no começo, né, que vinha arrumar minha cozinha, fazer isso, tal. Falei, mas isso é conversa pra boi dormir, né? Como eu já tava autoestima lá embaixo, então pra mim era conversa pra dormir. Aí depois fui vendo o pessoal chegando, foi animando, um veio tirou medida, outro fez isso.
Tal. Caramba, né, que os caras querem fazer mesmo. Aí eu fui acordando pra vida. Ai, foi muito feliz. Nossa, eu fiquei tão emocionada que eu nem fiquei aqui dentro. Fui até pra casa do meu sobrinho. Aí quando eu cheguei, assim que eu abri o portão, eu vi aquela coisa linda. Eu falei pro meu filho, nossa, será que eu não tô entrando na casa errada? Eu tô entrando na casa certa? Nossa, fiquei muito feliz. Nossa, foi a maior alegria da minha vida. Do jeitinho deles, a casa já era muito bem arrumada. Mas olhando o antes e o depois, as cores, os detalhes, a beleza e a força do trabalho coletivo trouxeram um outro ar para a casa da Nora e do Doni. Voluntários explicam como tudo foi organizado e como, aos poucos, pessoas e mais pessoas foram se reunindo, simplesmente para ajudar também. Então a gente vem para cá na sexta, a gente começa a se movimentar. No sábado as pessoas começam a vir para cá, para casa, né, do Doni, e a gente começa a dar pincel, dar rolo, né, o pessoal começa a pegar na enxada. Eu, a Ana Cristina, e a Priscila Silva, e nós três já empenhadas com o conceito de arquitetura social e, ao mesmo tempo, desse urbanismo mais inclusivo, da cidade para todo mundo. A gente já foi nessa pegada, porque a gente sabe que o Pedramar em si, enquanto aglomerarte, enquanto a ação do aglomerarte, ele já é algo que inclui. Além de toda a identidade social do projeto urbano, a princípio, quando chegamos na casa, pensamos que iríamos falar apenas sobre a reforma. Acontece que a maior restauração foi na vida de quem participou da atividade. Mas eu acho que o resultado e o objetivo a gente alcançou, que era conectar as pessoas para, de fato, fazer uma ação no Aglomerarte, onde que elas pudessem dispor do seu tempo, vir para cá, né, e de alguma maneira se conectar com as pessoas aqui do bairro. Então isso aconteceu, né? Porque a beleza ali não estava necessariamente no projeto. A beleza estava na comunhão das pessoas com vontade de realizar aquilo, com vontade de melhorar a casa de alguém que não necessariamente é alguém que você conheça, que não necessariamente é alguém que você tenha uma afinidade emocional. Sabe aquele gostinho de lar docilar, do aconchego, da paz e tranquilidade que a gente só encontra na casa da gente? Então, é esse mesmo clima. Sabor melhor que esse, só o da Esperança, que também voltou a morar com a Nora e o Doni. Depois eu cheguei tudo pintadinho, tudo arrumadinho, nossa, foi um sonho. Todo mundo me ajudando, pô, olha só que benção. E que a gente que passa por uma situação que nem eu, tô desempregado já faz 3 anos. Eu quero fazer as coisas, mas não consigo, porque eu tô desempregado. E de repente, pô, vem um pessoal para te ajudar, a sua autoestima vai lá em cima, né? Bom, linda a matéria, né? Consegue, acho que, retratar a essência. Para sentir na pele isso, Thiago, né? Vocês falaram ali, várias pessoas que falaram, Betinho, a Bianca, falaram que a mudança é na pessoa, né? Que a mudança não é só em quem recebe a ação, é em quem faz a ação também. Isso, exatamente. Em quem faz a Bianca, a Priscila e a Cris, elas são pessoas também fundamentais nesse processo, são lá de Taubaté. Meio Taubaté, meio São José, aí tem uma mistura. Trabalham com arquitetura, designer, né? E elas, desde o primeiro dia, elas fizeram uma imersão, na verdade, no Pedramar, chegaram antes do Aglomerarte começar, já ficaram lá os 4, 5 dias lá. E foi o primeiro contato com o Doni. Isso que foi legal, porque é mais do que reforma, é um papo, é uma conversa, né? Um bom dia, uma risada, uma piada. Então foi uma transformação de todos mesmo. Foi muito interessante esse movimento das pessoas. E era legal que ia chegando o pessoal e vai aqui é um pincel aqui, vamos lá, vai fazendo. Então todo mundo se envolveu mesmo, a transformação foi recíproca. A gente trabalha com os multiplicadores também, né? Cada pessoa que participou ali, ele vai também levar aquilo para sua casa, ele vai ter aquela ideia também, ele vai continuar multiplicando essa ideia. Exatamente, foi uma conversa com o Betinho que nós tivemos sobre como replicar isso em outros bairros, né? Porque você vê que não é uma coisa grandiosa de se fazer, ou melhor, difícil de se fazer, é uma coisa palpável. Mas tem que ter uma comoção, né, da população de falar, vamos lá fazer, porque, vamos dizer assim, ali 70% eram pessoas do bairro.
entendeu? Então, isso que é legal, mobilizar a comunidade para ajudar a própria comunidade, né? Essa é uma das ações que vocês desenvolvem, né? Sim. Dentro do Agromerarte, a gente teve o prazer de receber aqui a Dona Cida, uma querida que cuida da biblioteca comunitária. Quais são as outras ações, assim, que vocês envolvem a população de maneira mais presente, mais eficaz, que acontece lá no bairro do Pedra-Mar? Sim. Então, tem umas ações pontuais que são... tem caráter de evento, mas é mais ação, que é o Uniquebradas, que é um campeonato de futebol de quadra, que acontece, envolve bairros da região lá, daí o Bozinho tá na linha de frente lá, né? Tem a festa junina, que é organizada pela comunidade. Cultura no Morro, de certa forma, ele dá apoio, né? A gente não fala que tudo é do Cultura no Morro. Por exemplo, Sustenta Arte, ele não é do Cultura no Morro, né? Ontem eu estava conversando com o Betinho e a gente falou, ele é de várias mãos, né? Então, assim, facilitadores, né? O Cultura no Morro, ele entra como facilitador. E hoje também tem um ambiente bem legal lá, que é a Nascente, né? Que é a Gruta dos Crioulos, da casa da Dona Marise. A Marise é uma professora de história, mora há 3 anos no Pedra-Mar e ela está num dos quintais mais privilegiados lá, que dá de fundo para o córrego do Tanquim, onde nós estamos levando os estudantes da rede pública lá por meio do projeto Bairro Ambiente Educativo, que é da LIC, né, Lei de Incentivo à Cultura. Serão 15 escolas que vão estar passando nos pontos culturais da comunidade, que entre eles estão a biblioteca lá com a Dona Cida, a Capela de São Benedito, que tem relatos de mais de 100 anos com o Seu Negro e o Moçambique, a Gruta dos Crioulos com o biólogo, que está o Thiago, falando um pouco da mata, né, dos animais que passam ali. É um remanescente ali de Mata Atlântica, né? Remanescente, isso. E a comunidade em si, né, porque a ideia é que o ambiente todo, o território todo tem esse aprendizado, né, as pessoas entendem que o espaço ensina também, né? Essa dinâmica, né? E esses alunos são da rede pública? Quem que são esses alunos que estão passando por lá? De que escolas, de que região da cidade? Ensino Fundamental 1, né? Até 4º e 5º ano é o foco ali, do ensino público. As escolas, a maioria são as descentralizadas, né, do município. São 15, a gente pegou. Ontem nós tivemos Meia Lua, por exemplo, e o Igarapés. Daí sempre uma turma manhã, outra tarde, assim. Então a gente catou, deu uma mapeada em Jacareí. É legal que a gente está começando a entender um pouco também essa dinâmica do ensino municipal em Jacareí, por regiões, né? Está sendo bem interessante, uma experiência bem única para nós. E esse aluno também ele vai até lá, até o Pedra-Mar, volta para o bairro dele e começa também a perceber o bairro dele de outra maneira, né? Exatamente, eu acho que esse é o mote do projeto, para ele começar a refletir no espaço, né? A gente trabalha com turismo social, turismo de base comunitária, a gente está falando sobre isso, que o turismo ele saiu daquele lance, vou lá, vou usufruir de tudo e depois volto para o meu conforto. Não, eu vou lá agora, eu aprendo, desenvolvo, ajudo, troco e eu posso voltar e replicar no meu território também. Eu acho que é esse o caminho, né, agora, para a gente ter uma sustentabilidade da ação, né? E também um multiplicar, que nem você falou. Imagine, vamos atender mais de 500 estudantes da rede pública. Mais de 500 estudantes levando uma semente, né? Eu acho que essa que é a ideia. Uma frase que vocês usam bastante é a questão da rua é nosso quintal. Isso dá o sentido, né, da gente perceber que não é a minha propriedade, não é a propriedade do Thiago. Acho que essa questão de perceber que nós estamos no mundo, o mundo é de todo mundo, consegue desenvolver isso também nessas crianças que vão lá participar desse projeto? Claro, sim. Ontem, por exemplo, nós tivemos um relato de uma professora que ela se sentiu aluna também. Ela não sentiu que ela era superior ou o aluno era inferior a ela, estava todo mundo no mesmo nível. Isso acho que já demonstra muito, né? Um tratamento mais humanizado e também essa extensão da rua, porque fica muito... Eu fecho a minha porta e agora eu estou aqui protegido, né? E não, a gente tem que entender que a rua... tem que tirar a criança da rua. Não, ela tem que estar na rua. Mas qual é essa rua? Que rua que a gente quer oferecer para as crianças ou para os idosos ou para os adultos, seja quem for, né? Então a gente trabalha muito essa questão, o loteamento é 25 por 5,5, né? Um terreno lá, um meio lote que chamam.
E quem que consegue viver a vida inteira nesse espaço? É impossível, né? Então a gente fala, meu, tudo é nosso. Daí a rua é o nosso quintal nesse sentido, né? Pra gente ampliar mesmo e tomar cuidado com o quintal. Planta uma árvore, não joga lixo no chão, cuidado com a criança, vai devagar no trânsito. Então, devagarzinho vai construindo e começando a despertar nessas crianças, nos adultos também, né? Bom, a gente vai voltar a falar com o Thiago daqui a pouco, tem muito mais para falar sobre essa iniciativa. Vamos conferir agora as vagas de emprego oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador nesta terça-feira. Temos então hoje uma vaga para agente de ação social, 2 vagas para assistente de vendas, cozinheiro, cozinheira, 4 vagas, serralheiro, 1 vaga. Tá aí você que quer disputar uma dessas vagas aí para participar de um processo seletivo, procure o PAT, que fica na Rua Barão de Jacareí 839, no centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E voltando aqui para a Câmara Municipal, você já sabe, a gente fala aqui toda a edição do Bom Dia Jacareí. Entre em nosso site e fique por dentro de todas as informações, todas as notícias da Câmara Municipal de Jacareí. Além, é claro, de poder navegar lá pelo portal Transparência, acompanhar os gastos do Poder Legislativo, além de outras áreas do nosso site, como por exemplo o Fiscaliza Jacareí, que traz todos os dados estatísticos das diversas áreas do município de Jacareí. E lá também você acompanha o dia a dia aqui dos vereadores, né? Cada sessão os vereadores apresentam seus pedidos de informação, seus requerimentos, além dos seus projetos, é claro. E a gente traz para você agora alguns dos destaques aí, todas as edições do nosso jornal, no quadro Momento Legislativo. Vamos acompanhar. Temos hoje destaque do vereador Paulinho do Esporte, do PSD, que pede a implantação de corrimãos nas escadarias do Teatro Ariano Suassuna, no Educamais Jacareí. Está aí a preocupação com a questão da mobilidade. O vereador faz esse pedido, essa indicação ao Poder Público Municipal. O próximo, vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, ela quer informações sobre uma via pública entre a Avenida Pedra Santa e a Rua dos Hibiscos, no Parque Santo Antônio. Fechando o momento legislativo de hoje, vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, pede a manutenção de paralelepípedos que se encontram afundados na Rua Santa Terezinha, no Jardim Bela Vista. Bom, ontem a gente divulgou aqui que o Instituto Federal abriu, de São Paulo, localizado aqui em Jacareí, abriu inscrições para cursos de várias áreas. E hoje a gente divulga o concurso público que foi aberto pelo Instituto para professores. Fique atento porque as vagas estão disponíveis em vários campos do estado. Saiba como se inscrever e qual o prazo no link da Daniela Santos. O Instituto Federal de São Paulo está com inscrições abertas para o concurso público para professores. Eu vou conversar agora com Wagner Ferraz, que é diretor da instituição aqui na sede de Jacareí. Muito obrigada pela sua participação. Qual que é o prazo para essas inscrições? As inscrições começaram no dia 7 de novembro e vão agora até dia 2 de dezembro agora, de 2018. E são 45 vagas ao todo, né? Em todo o estado. Sim, ao todo o estado temos 37 campos, né? Só que a gente está trabalhando com alguns campos só, com 45 vagas no total. Aqui em Jacareí, quais estão disponíveis? É uma vaga aqui em Jacareí para arquiteto, professor de arquitetura, né? São graduados na área, né? Ou tem pós-graduação, né? De mestrado, doutorado. E o salário varia de acordo com essa graduação do professor. E essa remuneração mesmo, tem uma faixa? Sim, vai do salário base, né, de 4.463 até 9.600 para doutores. Tá certo, Wagner, muito obrigada pelas informações. Reforçando, as inscrições vão até o dia 2 de dezembro, às 8 horas da noite, pelo site concursopublico.ifsp.edu.br. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Bom, tá então, fique atento, né? As pessoas que têm interesse. Você interesse. aí, professor de arquitetura, pós-graduado na área, uma oportunidade para um concurso público no Instituto Federal. Bom, voltando aqui com o Thiago, então, a gente falou um pouquinho já sobre as várias áreas que o projeto desenvolve. O projeto acontece lá no bairro Jardim Pedra Mar, mas eu que moro em outro bairro da cidade, posso participar? Posso me envolver com os projetos que vocês realizam lá? Claro, pode. Ele é aberto para todo mundo. Consegue encontrar a gente no Facebook, no Instagram também,
Cultura no Morro, lá é só procurar. Muita pessoal da academia procura a gente, fazer algumas pesquisas lá, é sempre bem-vindo, ajuda muito. Parte ambiental a gente precisa muito também. Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho, vamos voltar um pouquinho nessa história do Cultura do Morro. Como é que surgiu essa iniciativa desses moradores lá? Quem são vocês que dedicam... Eu sei que vocês têm vida profissional, trabalham, têm os seus afazeres diários, mas dedicam uma parte do seu tempo para mobilizar a comunidade, transformar a comunidade que vocês vivem num lugar não só melhor para quem vive lá, mas que também pode inspirar, como você está dizendo aí, são 500 crianças que estão passando por lá, inspirar outras pessoas a transformar o seu ambiente num lugar melhor. Olha, tá um desafio, viu, cara? Pra gente manter esse espaço, o Cultura no Morro, ele é um espaço físico, mas é mais que o espaço, né? São as pessoas, né? Tem uma composição aí até que vasta, são pessoas que estão próximas e distantes ao mesmo tempo, não estão todo dia lá, né? Não são só pessoas do bairro também, tem pessoas de fora, pessoas do centro, pessoas de outras cidades que vêm e fazem ações pontuais. Na linha de frente hoje está eu, Fernanda, né? Ivani, o Tainã, Bozinho, tem uma galera lá, nessa linha de frente, o Alan, Tomé, Adriano, tem uma galera boa assim que tá que desde 2000 tem uma parte que está desde 2009 fazendo atividades no bairro, né? Em 2013 que nós começamos com espaço físico e a coisa ficou mais séria. Estamos para instituir, né? Porque não somos formalizados. É bem desafiador, parece muito bonito quando a gente põe os projetos na rua, quando todo mundo vê nossas ações, mas é muito doloroso. Ações como a do Cultura no Morro, da biblioteca, né? Não são ações fáceis de manter, né? Porque quem que paga essa água, quem que paga essa luz, quem que paga esse telefone, essa internet, né? Quem tem que limpar, tudo é a gente mesmo. Uma hora você tá lá bonitão dando entrevista, outra hora você tá lavando o chão, outra hora você tá dando um alô no palco, outra hora você tá fazendo uma gambiarra no fio lá porque deu pau. Então, assim, é um desafio todo dia, mas é muito gratificante porque a gente consegue já visualizar um resultado, né? São aí mais de 5 anos e nós conseguimos ver o resultado nos jovens, nas crianças que estão vindo. Hoje a biblioteca empresta aí uma média, eu acho, um mês de 100 livros lá dentro da comunidade, sabe? A gente ficou assim muito empolgado com esses dados porque pensamos que a biblioteca não ia ter tanto futuro, pensando que nós estamos no meio tecnológico, mundo digital, né? Digital, a gente falou, será que isso aí vai dar certo? Mas Dona Cida mostrou pra gente que Dona Cida e o Seu Negro são os nossos pilares, na real, né? Os dois mestres, assim, que a gente é guiado por eles, né? E com isso a gente vai todo dia resistindo, é uma resistência na verdade, né? Não é mar de rosas não, é bem difícil mesmo. Você falou da Dona Cida do Seu Negro, né? São referências, são pessoas mais velhas. Sim. E vocês, na maior parte, são jovens, vamos dizer assim. Sim. Você falou que mobiliza muito também a juventude do bairro. Como é que faz essa mobilização também com os moradores mais antigos, com os pais dessa criançada? É papel essencial também, né? Sim. Fundamental ter essa mobilização deles. Quais são as estratégias que vocês têm para dialogar com essa outra parte da população? Então, nós começamos efetivamente esse ano uma conversa mais aberta com a comunidade, porque a gente ainda não tinha esses meios, não conseguia ainda chegar esses canais assim? Porque é difícil você explicar que nós escrevemos um projeto por meio de um edital, vai vir uma verba e nós vamos gastar para X coisas. A galera vai ver você lá com já os equipamentos, a coisa acontecendo lá. Pode pensar, tá ganhando dinheiro, tá não sei o quê, né? Porque há a cultura nossa que foi empregada que quando as pessoas estão fazendo alguma coisa boa pra gente, geralmente ela tá ganhando alguma coisa em cima. Então, foi uma barreira muito grande. No começo do Agromera Arte, nos primeiros, nós fomos até os produtores rurais da região, falamos, a gente queria levar o seu produto para expor na feira, para mostrar para as pessoas que vocês fazem um produto super bacana. Daí as pessoas perguntavam, mas o que vocês vão ganhar com isso? E a gente, nada, a gente não quer ganhar nada. E eles não entendiam isso. Falaram, não, mas não é possível, como vocês não vão ganhar nada? E não era, porque a gente via a necessidade de expor
essas ações que estavam escondidas, produtos de muita qualidade, né? Mas isso foi se quebrando, porque a persistência, né? Foi a persistência e tal, e hoje a gente começa a criar já, por meio dos pais das crianças. Hoje também acontece a oficina de capoeira bem forte com o mestre Wilson, a mestre Ju lá, graduada Ju, né? Não pode falar mestre, ela não gosta. E os pais são muito participativos. Na biblioteca tem um grupo agora de mães contadoras de história. Muito legal. Daí tá os filhos lá e a mãe contando história, assim, sabe? Então isso já tá acontecendo. Agora parte de igreja evangélica também está somando, fazendo uma somatória, porque era difícil mesmo. Até entender que o Moçambique não é uma coisa ruim, né? Eu tô dentro de uma igreja evangélica e eu também admiro Moçambique, é tranquilo, né? Saber que cada um tem seu espaço ali, não tem... Então o território ele é muito diverso e a gente tem que saber, ali é um bairro pequeno. E aí está o desafio, porque são muitos interesses, né, nesse sentido, a religião, a cultural, do esporte e tal. Então a gente tem que ir devagar mesmo, sabe? Pontuando isso. Agora, aliás, no dia 20, que finaliza o projeto do Bairro Ambiente Educativo, nós vamos ter um grupo só do bairro, que vamos apresentar o que está sendo esse projeto. Porque a galera está vendo criançada para cima, criançada para baixo, não está entendendo muito bem, porque a gente ainda não tem esse meio efetivo de comunicação, que consegue falar, comunidade, estamos fazendo isso, isso, isso. Então, no dia 20 vai ter um grupo de 40 moradores, de várias idades e tal, que a gente vai estar falando sobre o projeto, como que está sendo e o que a gente pensa pós-projeto. Que a ideia é de que o Pedra Mar consiga manter um fluxo de turismo social, turismo comunitário, né, envolvendo a educação, né, nesse sentido. Ao longo desse mês ainda vão acontecer algumas atividades que a população pode participar no projeto ou fica mais para frente? No projeto é que essas escolas foram pré-agendadas, né, e esse dia 20 foi voltado para o bairro mesmo, né? E daí a gente fecha já o cronograma do projeto e vamos pensar agora as próximas ações dele. Mas vem muita coisa em 2019 aí, hein? Pelo que você falou, né, a gente conseguiu sentir que existe um cuidado para quebrar esses preconceitos, né, tanto religioso quanto cultural. Então, o grande objetivo ali é você conseguir unir uma comunidade independente de classe social, religião, fé, para que todas elas consigam conversar e transformar não só o bairro, mas talvez a cidade, talvez o país. Exatamente. A gente chama até que o Pedra Mar é um laboratório, assim, pra gente, porque a gente consegue, tem tudo ali, assim, né, que você consegue até visualizar num país aí. E do micro pro macro, né, eu acho que essa que é a questão. Se a gente começar a pensar, a gente brinca assim, arruma sua casa interior, arruma agora a sua casa física, arruma seu quintal e daí vai, sabe? Vai ampliando aí, que eu acho que esse é o caminho. Não adianta a gente estar muito preocupado num quesito nacional ou até internacional e não entende o seu quarto, você não arruma a sua cama, né? Pensar globalmente e agir localmente, né? Cada vez eu vejo essa frase atribuída a alguém, já vi do John Lennon, mas acho que serve. Tiago, parabéns para todo mundo do projeto envolvido, a você, né, transmita os nossos parabéns para toda a equipe, porque não é só você, é uma equipe grande que faz isso tudo acontecer. E obrigado por ter vindo aqui no Bom Dia. Eu que agradeço aí a participação, o convite. Deixo um recado para as autarquias de alto nível, para pensar nas comunidades, pensar nas ações. Não é só a gente, tem Jardim do Vale, tem Campo Grande, tem uma galera se movimentando aí nas comunidades, tem o IJAL. A gente tem que olhar para essas comunidades e esses ativistas que estão lá, que estão querendo mudar o território e não para se favorecer, e sim ajudar o ambiente para essa dinâmica acontecer de fato, e não ficar só crime, ou só isso, ou só aquilo, não, para ser homogêneo mesmo. Então acho que esse é o recado para a gente olhar. Dado o recado, obrigado mais uma vez. Bom, é isso aí, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, o Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso trabalho através das redes sociais, procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara Jacareí. Sintonize também 61.4 UHF ou nos assista 24 horas pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí.
Acompanhe as nossas reprises, temos uma agora logo mais ao meio-dia e também uma às 11 da noite. Amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a 37ª sessão ordinária deste ano. Quinta-feira é feriado, mas a gente te espera aqui no Bom Dia Jacareí, que vai ser exibido normalmente. Então, até lá, um bom dia para vocês.